Vamos falar hoje sobre como perder gordura sem perder músculo? O tema hoje é interessante, muito interessante. Tenho certeza que tem muita gente aí com dúvidas sobre isso. Então, se você tem dúvidas, deixa a sua pergunta aqui. Dúvidas sobre o tema, obviamente, né? Então, se você, por acaso, já passou por um processo de emagrecimento, você acha que perdeu músculo no processo, ou você tem muito peso para perder, tem medo de perder músculo, enfim, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? É possível perder gordura e ganhar músculo, enfim. Vamos falar um pouco sobre tudo isso hoje. Dando um minutinho só enrolando aqui pra galera entrar, tá bom? Enquanto isso, tenho alguns recados importantes para vocês. Primeiro de tudo, galera que acha que algumas pessoas aí do convívio de vocês podem se interessar por esse tema, clica nesse aviãozinho de papel que tá aqui embaixo. Já convida aí o pessoal para participar, pessoal aí que treina e tudo mais, ou não necessariamente que treine, mas que tem interesse em emagrecimento. Obrigada, amor. Convida o pessoal aí para participar, porque hoje tem muita informação importante aqui. E se você ainda não é inscrito no meu canal do Telegram, Emagreça com a Nutri, te convido a acabar aqui a live, vai lá no meu perfil, clica lá no link e se inscreve no Telegram, tá certo? Porque sempre rola dica bacana por lá. Mas, vamos começar? Vamos começar então. Gente, primeira coisa que eu diria é possível perder gordura sem perder músculo? Eu diria que é muito difícil. Nada é impossível, tá certo? Então é totalmente possível você perder gordura sem perder massa magra, mas o que a referência nos mostra é que o mais normal de acontecer é você perder um pouco de músculo no seu processo de emagrecimento, especialmente as pessoas que têm muito peso a ser perdido. Uma coisa é quando a pessoa tem um detalhezinho, né? Quer perder um pouquinho a gordura, então ela às vezes até faz mais um processo de redução do percentual de gordura via ganho de massa muscular. Então às vezes basta ela ganhar um pouquinho de massa magra e ela já está satisfeita ali com o novo percentual de gordura dela. Mas para uma pessoa que tem muitos quilos a perder, tem muita gordura a perder, o que a literatura científica nos mostra é que é muito difícil você perder toda essa gordura sem perder alguma coisa também de massa magra. E quando eu fui procurar os estudos que mostravam, né, enfim, que mostravam dieta hipocalórica, que a gente sabe que é o que precisa ter para o emagrecimento, então precisa haver dieta hipocalórica. E quando eu peguei os estudos que mostravam isso para ver mais ou menos quanto de perda de massa magra geralmente era comum, era o mais encontrado na literatura científica, eu vi que, na média, o que a maioria dos estudos refere é uma perda de 20 a 25% do peso, 20 a 25% do peso que a pessoa perde costuma ser de massa magra. Então, 20 a 25% do peso total que a pessoa perdeu, mais ou menos em torno de 20 a 25% disso é de músculo. Ou seja, se a pessoa perdeu, por exemplo, 4 quilos, provavelmente ali até um quilo, ela geralmente perde de massa magra. Não significa que você não possa ganhar isso depois, e não significa que às vezes pelo seu próprio biotipo você possa até não fazer parte dessa estatística, perder muito menos. E observe que eu estou falando aqui até 20 a 25% do peso. E isso, claro, pode ser mais ou pode ser menos, a depender de diversas variáveis da sua vida. E isso inclui algumas variáveis dentro da alimentação e inclui também algumas variáveis dentro do treino. Então, tanto a gente deve, né, a gente tem que usar tanto a nossa alimentação quanto o treino como ferramentas importantes para que a gente tenha que perder o mínimo possível de massa magra. Carol, eu também achei bastante. Então, assim, até 25% é a média que os pesquisadores encontram de perda de massa magra dentro dessa perda de massa corporal. Mas, bom, não significa que precisa ser tudo isso, tá bom? Isso é muito de massa magra. Eu também achei, Antônio, eu também achei. Eu fiquei chocada meio que com esses dados, assim.
E, na verdade, até quando eu fui parar para pensar e avaliar, eu vi que, poxa, que muitos dos meus pacientes não respondem dessa forma, que muitos dos meus pacientes perdem realmente muito menos do que isso, mas fato é, o normal é ver alguma perda, gente. Então não se enganem com relação a isso, tá? Às vezes a gente acredita que vai perder muitos quilos, né? Se a gente, enfim, tá num nível ali às vezes de obesidade ou de um sobrepeso muito importante, e às vezes a gente acha que vai perder toda a gordura e que a massa magra vai ficar intacta. E geralmente não é. Geralmente existe um percentualzinho de perda de massa magra. Mas a grande questão é essa, é avaliar a proporção. É ver o quanto, né? O quanto de massa magra está sendo perdido, o quanto de gordura foi perdido e o quanto de massa magra foi perdido. E como é que a gente consegue avaliar isso? Só com avaliação física, só com avaliação de composição corporal. Caso contrário, não tem como a gente avaliar. Se a gente só ficar olhando o peso na balança, a gente não sabe o que é que a gente perdeu. Então, de preferência, buscar um profissional para fazer uma avaliação física corporal, para você ter realmente noção do que é que você está perdendo, de quais compartimentos você está perdendo. Mas então o mais importante é isso, é avaliar a proporção de perda. Então, quanto de gordura para quanto de massa magra você perdeu. Então, até 20%, pelo que a gente vê, é aceitável, apesar também de me soar muito. Mas é aceitável, é uma média, tá dentro da média. Mas como é que a gente faz para perder, então, muito menos do que isso, né? Para perder o mínimo possível de massa magra nesse caminho. Aí a gente vai falar aqui das principais estratégias. E não tem como eu não pensar de primeira já em quantidade de proteína da dieta, tá certo? Isso daqui, quantidade de proteína da dieta, é o ponto mais batido em todas as pesquisas científicas que querem avaliar perda de gordura, né, emagrecimento, porque emagrecer significa perder gordura e não perder peso. Então, emagrecimento, então todos os estudos que avaliam perda de gordura e avaliam a quantidade de massa magra que se perde junto ou não, e eles fazem diferentes testes com diferentes quantidades de nutrientes, o que eles acabam vendo é que dietas hiperproteicas, elas tendem a ser muito mais eficientes para a manutenção da massa magra do que se essa pessoa consome uma dieta normoproteica, que dirá hipoproteica. Então, o que é uma dieta normo? O que é que os autores avaliam como dieta e geralmente eles testam como dieta normoproteica? Eles utilizam geralmente a quantidade de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso. Gente, eu nem gosto de ficar falando aqui nesses números assim, porque acredito que a minoria das pessoas fique calculando quanto de nutrientes consome no dia. Acredito que a minoria de pessoas faz isso. Mas, bom, essa seria uma informação importante, principalmente para aquelas pessoas que fazem isso, que pegam ali o programinha e tentam inserir os alimentos que comem no dia para ter uma ideia de quantidade de proteína. Mas observe que, e assim, claro, quando a gente fala de uma pessoa muito obesa, geralmente a gente faz esse cálculo com base no peso ideal, tá bom? E não com base no peso atual da pessoa. Mas consumir em torno de 0,8 a 1 grama por quilo de peso é o que na nutrição a gente considera como dieta normoproteica. É uma quantidade mínima normal de proteína que a gente acredita que qualquer ser humano deveria consumir, mesmo um sedentário. Com raras exceções, tá, gente? Aí se a gente fala às vezes de alguma insuficiência renal, a depender do tratamento que a pessoa esteja dando para essa insuficiência, isso pode mudar. Às vezes o indicado vai ser até uma dieta, por exemplo, mais hipoproteica. Depende muito do caso. Mas via de regra, desconsiderando qualquer tipo de doença mais grave renal, na média, o mínimo que se prescreve 0,8 a 1 grama. E quando os autores estudam isso, né, eles avaliam a quantidade de proteína que a pessoa consome e a relação com a perda de massa magra dentro de um processo de emagrecimento, dentro de uma dieta hipocalórica, eles veem que aumentar a quantidade de proteína consumida para uma dieta hiperproteica, uma dieta que tenha pelo menos ali 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Tudo isso é por quilo de peso, gente.
Então, observe, né? Se a gente for falar de 1,5 grama, ah, tá, eu peso 50 quilos, então 1,5 grama de proteína por quilo de peso significaria o quê? Em torno de 75 gramas de proteína no dia. Ah, Paulo, mas eu como 100 gramas de carne já na refeição, nossa, só eu já ultrapasso? Não, gente, lembre que 100 gramas de carne tem, em média, 20 a 25 gramas de proteína. Um ovo tem, em média, 6 a 7 gramas de proteína. Vá fazendo seus cálculos aí. Uma fatia de queijo tem, em média, 6 gramas de proteína. Então, observe que para você atingir 75 gramas de proteína, se eu quisesse atingir no meu dia, ou seja, 1,5 grama de proteína mais ou menos por quilo de peso, é bastante proteína que dá para consumir no dia, tá certo? Dá para consumir alguns ovos, alguns bifes. Então, observe que às vezes até não é nem tão fácil, a nível de comodidade, a gente fazer uma alimentação hiperproteica. Uma pessoa, por exemplo, que não seja tão chegada assim à proteína, né? Porque tem muitas pessoas que não é muito chegada à carne, a ovo, prefere muito mais colocar fontes de carboidrato mais nas refeições. Então, principalmente para essas pessoas, não é fácil alcançar uma dieta hiperproteica, não é fácil fazer uma dieta hiperproteica para elas. E é por isso que às vezes é tão importante a gente fazer um trabalho individualizado para avaliar justamente isso. A gente já sabe que para o emagrecimento, o ideal... Então, assim, não só para minimizar a perda de massa magra, mas também para otimizar a perda de gordura, é interessante dieta hiperproteica. E é por isso que eu sempre aqui estou massacrando que a gente tem que procurar aumentar a quantidade de proteína quando a gente quer emagrecer. Colocar pelo menos uma fonte de proteína em cada uma das nossas refeições. Isso é importante para, sem nem falar em porções, mas isso é importante para a gente trazer um mínimo de proteína para a nossa alimentação. Porque já está muito claro, esse é o principal ponto, falando da parte nutricional, né? Esse é o principal ponto que vai fazer você manter a sua massa magra no lugar no processo de emagrecimento. Eu peguei até uma meta-análise, né? Que é uma avaliação, digamos assim, é a compilação de dados de vários estudos diferentes feitos para um mesmo objetivo. E eu peguei aqui o resultado de uma meta-análise de 2016, que ela justamente comparou o diferente consumo de proteínas em grupos de pessoas jovens e de pessoas mais velhas e a relação disso na perda de peso e na manutenção da massa magra. E o que é que esse compilado aí de estudos mostrou? Quais conclusões eles chegaram, né? Os grupos que consumiam uma dieta normoproteica, que é essa dieta que eu falei que ela vai ter em torno de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, eles viram que mais ou menos 40 a 50%, ou seja, metade mais ou menos das pessoas, elas tendem a perder mais que 30% da massa magra, Peraí, deixa eu organizar. Mais ou menos metade das pessoas que todos esses estudos avaliaram tenderam a perder mais que 30% da massa magra, da massa corporal como massa magra, da massa corporal do peso como massa magra. Ou seja, se consumiu menos proteína, consumiu uma dieta normoproteica, e olha que eu não estou nem falando de uma dieta hipoproteica, estou falando de uma dieta normoproteica. Então, as pessoas que consumiram a quantidade de proteína normal para um padrão sedentário, por exemplo, elas tenderam a perder mais que 30% do seu peso na forma de massa magra. Ou seja, gente, se a pessoa perdeu 4 quilos de peso no mês, digamos assim, mais do que 1,2 disso foi músculo, se elas consumiram uma dieta normoproteica. Já quando comparou ao grupo que fez a dieta, que fez a alimentação hiperproteica, e eles consideraram hiperproteica entre 1,2 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, esses mesmos grupos perderam em torno de 20% da massa corporal como massa magra. É uma diferença grande, gente, de 20% para 30%. Então, quem consumiu mais proteína, em média, perdeu 20% na forma de músculo. Quem consumiu menos proteína perdeu mais que 30% na forma de músculo. E aí o que é que a gente vê com isso? Vê que não tem jeito, gente. No emagrecimento, geralmente, vai rolar um tiquinho de perda aí de músculo no processo. Esteja tranquilo em relação a isso. O que importa é você garantir uma proporção muito maior de perda de gordura.
E relaxe, relaxe, porque cada momento com o seu objetivo. A gente perde um pouquinho agora para ter uma perda boa de gordura, para daqui a pouco a gente ganhar muito. E claro, gente, observe que isso aqui a gente está falando de uma média e sempre é utilizada a palavra até 20%, até 30%. Ou seja, quando a gente pega o grupo de pessoas, certamente houve pessoas que perderam muito pouco, que perderam 5%, 2%, mas a média das pessoas perdeu 20% ou perdeu 30%. Que sim, para mim também soa muito, tá certo? Só que a grande questão é, a gente tem sempre que avaliar todas as variáveis desses estudos. E as pessoas treinaram? As pessoas treinaram, fizeram treinos de força? Ou elas estavam, em sua maior parte, sedentárias? Tudo isso tem que ser avaliado. Então aqui foi avaliado a parte nutricional, a parte de consumo de proteína. Então pode ser que, então não se desespere, Carol, não se desespere. Então observe que, a depender do seu biotipo, a depender se você está fazendo uma dieta hiperproteica, se você está treinando, gente, o treino, ele talvez seja a variável mais importante para a manutenção da sua massa magra. Então você sabe que se você está sedentário, se você está parado, não está dando estímulo de ganho de massa magra, aí, meu amigo, não tem jeito. Aí todas as vias catabólicas, todas as vias de queima, de degradação, elas vão estar acesas lá numa dieta hipocalórica. Se você não der alguma coisa para gerar um estímulo de síntese, para gerar a fagulha ali do ganho, pelo menos a tentativa do ganho, a chance de você perder tudo fica muito mais real, é muito mais real. Então observe como o treino ele é muito importante, ele é a segunda variável que eu vou falar, tá certo? Mas um outro dado, até comparando, então eu falei aqui da perda de massa magra dentro da perda de peso como um todo. Mas uma outra coisa que eles avaliaram também é que os grupos que consumiam essa dieta normoproteica, que é uma dieta mais baixinha em proteína, 9 a 14% dessas pessoas perderam menos de 20% de massa magra. Já é a relação inversa, né? Perderam menos de 20% da massa corporal como massa magra. E já na dieta hiperproteica, em torno de 40% dessas pessoas perderam menos de 20%, tá certo? De peso corporal na forma de massa magra. Ou seja, gente, é fato, ter uma dieta hiperproteica, aumentar um pouco a quantidade de proteína que a gente consome dentro desse processo de emagrecimento, é uma das coisas mais importantes que vai ditar o quanto de massa magra a gente vai tender a perder. E é claro, é só isso que conta? Não, a gente tem muitas características individuais que vão contar também para a gente perder mais ou perder menos. Essa é a grande questão. Então, a depender da sua composição hormonal, a depender do seu biotipo, você tem uma chance de perder mais ou de perder menos. Então, não coloque na sua cabeça que é uma obrigação você ter uma perda gigantesca dessa que eu estou relatando aqui. Não. A outra coisa, como eu falei, tá? A grande questão é o quanto você treina ou não. O quanto treino de força está inserido no seu dia. Então, treino é o segundo ponto aqui, depois de dieta hiperproteica, treino é o segundo ponto mais importante para a gente tentar minimizar essa perda de massa magra. E por quê? Gente, porque o treino é ele principalmente que vai ativar as nossas vias de síntese proteica, de tentativa de ganho de massa magra, porque observe, aumentar a síntese proteica, porque o que é que o treino faz? O treino por si só, ele não só estimula a liberação de hormônios que são anabólicos, né? Hormônios que te ajudam nessa questão da tentativa de construção de massa magra, né? Do ganho de massa magra em si, como ele também vai literalmente ali já estimular, ativar vias de síntese proteica, que claro, a ideia é que você corresponda a isso com a sua alimentação, para ver se no final das contas você vai ganhar ou não massa magra. Então observe, o fato do treino estimular vias de síntese proteica, ou mesmo até da gente dar proteína e a gente saber que a proteína, especialmente um aminoácidozinho chamado leucina, que é um dos BCAAs, né? Um dos aminoácidos de cadeia ramificada, que isso estimula a síntese proteica, ainda assim isso não é garantia
que a gente vai ganhar massa magra de fato. Porque ganhar ou perder massa magra é resultado de um conjunto de fatores. Então, mas o que a gente precisa? Bom, a gente precisa no mínimo, estimular todas as vias de síntese. Mesmo que no final do dia, mesmo que ali no frigir dos ovos a gente não ganhe massa magra. Por quê? Porque a gente está numa dieta hipocalórica, porque a gente quer emagrecer. O foco agora não é ganhar massa magra, é emagrecer. Então o que é que eu preciso? Preciso de dieta hipocalórica. E se eu preciso de dieta hipocalórica, isso minimiza as chances de eu conseguir fazer de fato um ganho de massa magra, de eu conseguir converter essa síntese proteica, de fato, transformar isso em ganho de massa magra. Diminui muito. Então, observe, uma coisa por vez, tá certo? Então vamos falar primeiro em perda de gordura corporal, vamos falar primeiro em emagrecimento. E aí dentro desse processo de emagrecimento, para a gente tentar minimizar a perda de músculo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dieta hiperproteica. Então, pelo menos 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. É interessante que a gente coloque isso. Tem um cabelo aqui pronto. Então é interessante que a gente traga um pouquinho mais de proteína para a nossa rotina. Como é que eu faço isso? Meu Deus do céu, eu não quero ficar contabilizando os nutrientes. Olha, uma maneira fácil às vezes de você fazer isso é tentar trazer proteína para todas as suas refeições. A garantia de que você vai fazer uma dieta hiperproteica fazendo isso? Não necessariamente. Se você traz um ovo, por exemplo, para participar de cada uma das suas refeições, você provavelmente não vai estar fazendo uma alimentação hiperproteica. Mas é aquela coisa, minimamente você está garantindo. Então, sei lá, bota umas dois momentos aí de ingestão de uma porçãozinha média aí de alguma carne, que pode ser a carne da sua preferência, peixe, frango, suína, bovina, não importa. E aí a chance aumenta bastante, tá certo? Carne é o que a gente vai ter de mais concentrado em proteína. Paulo, eu sou vegana. Traz uma dosezinha aí, pelo menos, de suplemento proteico, tá bom? Que pode ser um suplemento vegano, não tem problema nenhum. Eles têm ótima biodisponibilidade, eles têm um ótimo perfil de aminoácidos também, tá certo? É um perfil de aminoácidos tão bom quanto uma whey protein. Então pode traz uma dose pelo menos. 2 talvez, se você quiser garantir uma dieta mais hiperproteica e você for vegana, tá certo? Eu acho bem interessante isso. Mas não, se você é onívora, come tudo, come proteína animal e proteína vegetal, traz 2 porções de carne, 2 porções médias, 100 graminhas de carne no seu dia, 2 momentos do dia que você já garante. Isso, claro, sem contabilizar suplemento, tá certo? Tô falando para quem não usa suplemento nesse caso. Se você botar 2 fontes aí de uma proteína, de uma carne, provavelmente você já vai estar conseguindo alcançar uma quantidade um pouquinho maior de proteína, beleza? Mas é isso, gente. O treino, e aí eu digo que especialmente o treino de força, todo treino ele ajuda mais do que atrapalha. Mas se a gente for buscar o ideal para estimular ao máximo as vias de síntese proteica, de construção de tecido magro, seria principalmente o exercício de força, tá bom? Então tenta trazer o exercício de força para a sua vida. 3 vezes por semana já tá show se você consegue fazer. Traz, porque assim, não é que o treino de força vai fazer você ganhar massa magra, mas ele pelo menos vai estar ali estimulando vias que são contrárias à perda, de massa magra. Então isso já te ajuda no seu processo de minimizar a perda de massa magra durante uma dieta hipocalórica. Silvinha, whey protein deve ser ingerido? Não necessariamente, Silvinha. Não necessariamente a gente só vai alcançar uma dieta hiperproteica com whey protein. É como eu falei, se você é onívoro, ou seja, você come carnes, ovos, come proteínas animais, come animais de maneira geral, você consegue, bem possivelmente você consegue uma dieta hiperproteica se em 2 momentos do seu dia você colocar 100 graminhas de um frango, um peixe, fora o que você vai consumir talvez na sua terceira refeição, fora os ovos ou os laticínios que você vai colocar na sua terceira refeição do dia. Então, bem provavelmente, com 2 refeições, com 100 gramas de uma carne, seja ela qual for, mais uns 2 ovos no seu dia, talvez você já esteja caminhando aí para uma dieta mais hiperproteica, pelo menos em relação ao seu peso ideal, tá certo? Então, não necessariamente você precisa de whey protein. Mas eu diria que as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, que estão ainda consumindo um volume muito pequeno de comida, principalmente que tem uma dificuldade maior em consumir carnes e todas as vezes acabam consumindo ali 50 gramas, 70 gramas de carne. Essas pessoas precisam ter uma atenção maior e talvez nesse caso seja válido a suplementação.
Sementes, elas têm uma quantidadezinha de proteína, mas geralmente na quantidade que a gente consome, a gente não vai ter uma quantidade tão grande assim de proteína. Então, se você consumir, sei lá, umas 2 colheres de sopa de sementes no dia, ainda assim ali você vai ter o quê? Talvez 3, 4 gramas de proteína, não é muito, tá certo? Como calcular quantas calorias comer para perda de gordura? Justo, aí depende de várias características suas, mas você pode jogar no Google, tem algumas fórmulas simples que você pode achar, buscando nesse site de busca mesmo. Coloca lá, pode calcular como calcular a minha taxa metabólica basal, ou como calcular quanto tenho que comer, joga isso mesmo, como calcular para perder gordura. Então tem algumas receitas de bolo práticas, exemplos. Se você consumir em média, eu não gosto de falar assim porque parece que é muito simplificado e às vezes a gente tem que olhar muitas outras variáveis para a gente afirmar isso com certeza, tá? Porque depende inclusive do seu montante de treino no dia. Mas uma fórmula simples, por exemplo, é menos de 20 calorias por quilo de peso, geralmente vai dar uma dieta hipocalórica para você. Mas às vezes a gente não sabe o quão hipocalórica ela é de acordo com o seu treino. Às vezes a gente sabe que descer muito também as calorias não é tão legal assim. Mas 20 calorias, abaixo de 20 calorias por quilo de peso, ou seja, digamos, 15 calorias por quilo de peso, costuma já ser uma dieta hipocalórica, tá bom? Mas essa fórmula eu acho ela muito simplificada. Tenta achar alguma fórmula lá no site de busca que você consiga estimar o seu gasto ali com o treino, tá certo? Dizer se você é mais ou menos ativa. E aí você coloca tudo. Aí vai depender de todas as suas características, da sua idade, se é sexo masculino ou feminino, quanto você tem de altura, peso. Tudo isso entra no cálculo para você estimar mais ou menos o quanto você está gastando. E a partir desse gasto, aí você consegue ter uma noção de que, bom, se eu diminuo ali em torno de, faço um déficit de 500 calorias, por exemplo, em relação a quanto eu gasto, isso já vai me levar a um emagrecimento bacana ao longo das semanas, tá certo? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para falar com vocês. Outro ponto importante também, tá? Que eu até tô vendo lá que, por exemplo, no Comer e Treinar, lá que é o meu programa de emagrecimento, que eu tô interagindo lá com o pessoal, eu vejo que tem uma galera que treina pra caramba. E assim, descansar, e eu vejo sempre, né, meus professores lá, referência de atividade física, eu vejo sempre Rodrigo Bicudo, minha professora querida Simone, eles sempre falam, descanso também é treino, descanso também é treino. E é isso, gente, descansar faz parte do treinamento. Então, para que haja síntese, se é que vai haver, né? Para que haja construção de massa magra, ou no mínimo, para que não haja tanta perda assim, o descanso é tão importante quanto o treino. Então, não dá para a gente ir nessa máxima de quanto mais melhor. Então, quanto mais eu treinar, melhor vai ser o resultado. Não. Né? Sempre tem ali um ponto em que se você continuar insistindo no treino sem ter descansado, isso passa a trazer mais prejuízos do que benefícios, tá certo? E na verdade isso é verdadeiro para a maior parte das coisas. Então se você, por exemplo, então se eu comer menos calorias é melhor para emagrecer, né? Até certo ponto. Aí tem um momento que você vai começar a reduzir demais e isso deixa de ser positivo, tá certo? Então sempre tem um ponto ali que é o ponto limite de que você pode estressar ao máximo esse estímulo, mas chegou num ponto ele deixa de trazer benefícios e pelo contrário, passa a te trazer malefícios. Então não é assim, não dá para levar essa coisa adiante. Considerando o ponto que eu falei aqui, gente, que eu acabei falando sobre BCAA, para não confundir vocês. Então, leucina, que é um dos aminoácidos mais importantes e que mais estimulam a síntese, né? Todo esse maquinário aí da síntese proteica, da construção de proteínas, né? Que em última instância, com diversas variáveis orquestradas, vai levar ao ganho de massa magra, né? Ao aumento da nossa musculatura. A leucina, ela é um dos BCAAs, que a gente chama um dos aminoácidos de cadeia ramificada. Sempre que a gente fala de BCAA, as pessoas já lembram do suplemento BCAA, né, que a gente pode comprar lá na loja de suplemento. Mas eu queria deixar muito claro aqui que leucina é sim importante no pós-treino, muito importante, ela que vai ajudar aí nessa questão da síntese proteica, mas que a gente encontra leucina em diversos alimentos. Gente, a leucina do BCAA lá, ela é tirada também de alimentos, né?
Então, onde é que eu encontro uma boa quantidade de leucina? Uma ótima quantidade de leucina para o pós-treino seria em torno de 2 gramas. Uma quantidade boa de BCAAs de maneira geral, que são os 3 aminoácidos de cadeia ramificada que inclui a leucina, né? Leucina, isoleucina e valina, seria em torno de 5 gramas de BCAA. Em torno de 5. E onde é que a gente acha isso? A gente acha isso em 100 gramas de carne. Qualquer carne, tá certo? Não tô falando só de carne bovina, não. Qualquer bicho. Em 100 gramas de carne. Em 3 a 4 ovos. Então, observe, em uma dose de whey protein. Então, quem toma whey protein precisa tomar BCAA junto? Não precisa, pô. Todo whey protein tem em média 4, 5, 6 gramas de BCAA. Não precisa você suplementar BCAA sozinho. Então, assim, para mim, BCAA realmente é um dos suplementos que eu acho desnecessário a gente investir o nosso rico dinheirinho. Acho desnecessário exatamente por a gente encontrar BCAA em todas as fontes de proteína que a gente come, tá bom? Então, não precisa suplementar BCAA. Você pode comer carne, comer ovos, comer laticínios, né? Comer uma mescla de laticínios com ovos, por exemplo, ou até mesmo usar, se você gosta, se é mais conveniente para você, por N motivos diferentes, whey protein ou uma proteína vegana, qualquer suplemento proteico, também é uma ótima fonte de BCAA e já vai dar uma quantidade ideal para você de BCAA depois do treino. Então você não precisa colocar BCAA suplementado, tá bom? Suplementar especificamente esses 3 aminoácidos, mas sim, eles serão os 3 aminoácidos mais importantes, especialmente a leucina, vai ser o aminoácido mais importante para estimular toda essa parte anabólica de construção, ou pelo menos estimular essas vias de síntese para a gente conseguir minimizar catabolismo, minimizar quebra, diminuir a chance de você perder massa magra, beleza? E aí, gente, aquela coisa, né? Se você tem ali todas as variáveis individuais favoráveis ao ganho de massa magra, quem sabe você não consegue fazer as duas coisas muito bem ao mesmo tempo. Dieta hipocalórica, ela não invalida o ganho de massa magra. Ela não impossibilita o ganho de massa magra. Ela só dificulta bastante, mas não impossibilita. Não é à toa que a gente vê muitas pessoas fazendo muito bem as duas coisas, perdendo gordura, e ganhando músculos ao mesmo tempo. Muitas pessoas conseguem essa façanha. E geralmente quem é que consegue? Bom, quem na alimentação, no mínimo, tá mandando ali uma dieta hiperproteica, para quem treina com qualidade, treina com uma boa qualidade, ou seja, tem intensidade boa no treino, faz um bom treino de força, para quem descansa bem, e para quem tem todas essas variáveis inatas no seu ser que favorecem a construção de músculo. E aí eu diria que hormônios têm total relação com isso. Então quem tem uma composição hormonal mais favorável, quem tem mais testosterona circulante, quem otimiza aí pela organização da alimentação a liberação de GH maior, que pode vir com a junção de proteína mais carboidrato pós-treino. Então esse momento do pós-treino, por exemplo, creatina acho o máximo, viu? Alguém perguntou aí sobre creatina, que eu tô vendo aqui a Karina falando, ela tem uma live no Insta sobre creatina. Obrigada, Karina, você assiste tudo, hein? Gente, creatina é maravilhoso, maravilhoso. E qual é o objetivo de creatina? É manter a massa magra no lugar? Tem até alguns estudos que mostram, viu, que ela pode minimizar perda aí de massa magra, mas não é nem isso. O objetivo de creatina é melhorar treino, melhorar performance. E se a gente melhora a performance e faz um treino de força ainda mais eficiente, se a gente consegue carregar uma carga ainda maior, se a gente consegue estressar ainda mais a nossa musculatura, significa que se eu dou uma dieta hiperproteica, se eu dou ali no pós-treino também um carboidratozinho para dar uma recuperada nesse glicogênio, para diminuir catabolismo proteico, eu posso estar estimulando ainda mais essas vias de síntese que, em última instância, vão me ajudar, no mínimo, a evitar a perda de massa magra, tá certo? Então, creatina é muito bom, se eu posso otimizar o meu treino, então creatina eu vou usar só se eu quero hipertrofia muscular? Não, creatina eu vou usar se eu quero otimizar a qualidade do meu treino, se eu faço treinos intermitentes, se eu faço treinos de explosão, faz e para, treino de explosão, que eu tenho que dedicar toda a minha força ali naquele momento, naquele estímulo.
eu posso melhorar isso com creatina. Então, creatina ela pode entrar tanto na minha fase de emagrecimento quanto na minha fase de hipertrofia muscular. Geralmente, a gente costuma indicar muito mais na fase de hipertrofia, porque a gente acredita que na fase de emagrecimento, a gente nunca vai estar com essa performance otimizada toda, entendeu? A performance vai estar assim, né? A gente vai estar tentando ali, né? Tentando. Mas fato é, se eu posso botar creatina ali para tentar que essa massa, que essa performance melhore um pouquinho, por que não? Então, creatina está autorizadíssimo, tanto na fase de emagrecimento, quanto na fase de hipertrofia. Quanto usar? 5 gramas por dia. É a média, tá certo? Pode ser qualquer momento do seu dia, preferencialmente consumida com a fonte de carboidrato. Monique, pode usar? Pode, minha filha, você treina muito, Monique. Então, você pode sim estar autorizada a usar creatina. Mas creatina vai ajudar, por exemplo, num treino de corrida? Né, treino de corrida de longa distância? Não, ela vai ajudar em treinos de explosão. Então, até dentro do seu protocolo ali de treino de corrida, não tem um dia que geralmente é tiro? Creatina vai te ajudar no treino de tiro, mas vai te ajudar lá nos seus 10 quilômetros? Não. Certo? Então, creatina vai te ajudar no seu treino de força e vai te ajudar nos seus tiros, mas não vai te ajudar nessa corrida longa. Ju, o que você acha de testosterona para mulher? Ju, essa não é nem muito a minha área, porque eu sou nutricionista, né? Testosterona seria mais uma pergunta até para um endocrinologista, suplementação, né, de testosterona. Seria mais uma pergunta para o endocrinologista, mas assim, eu sou muito a favor de suplementar aquilo que de fato está em déficit. Eu acredito nisso tanto para a parte da nutrição, quanto acredito que seja a lógica de pensamento para a parte hormonal também. Então, se eu estou vendo ali que está em déficit, que está muito abaixo de valores ideais, né? Ou que está abaixo até dos valores de normalidade mesmo, aí eu acho que cabe o médico avaliar todo o perfil do paciente, avaliar se ele é um paciente que tem mais ou menos chances de efeitos colaterais negativos por conta dessa suplementação hormonal e ver se vale a pena ou não colocar, tá certo? Aí é uma questão realmente muito individual. Eu só não sou a favor realmente de... quer ganhar massa magra? Toma aqui. Então tome lá sua testosterona, sua oxandrolona, sua qualquer coisa, ona aí. Tome hormônio, porque isso vai facilitar o processo. Sem nem muitas vezes avaliar se essa pessoa precisa ou não. Aí eu sou contra. Mas avaliado direitinho, se o médico julga interessante, julga que a pessoa ali está com baixa testosterona por qualquer motivo, seja pela idade, sexo, situação, uso de medicamentos, tratamentos que às vezes a pessoa pode estar fazendo, se culminou de estar uma testosterona abaixo do normal para ela, para a fase em que ela está, às vezes a suplementação sim pode ser interessante. E a suplementação, claro, né, é avaliada caso a caso e acompanhada principalmente, tá bom? Peraí que passou uma pergunta aqui que eu não vi. Magnésio, eu acho... Gente, a gente está começando a desvirtuar do assunto, né? Deixa eu ver se eu já falei aqui tudo, que a gente pode desvirtuar do assunto à vontade. Calma aí. Sim, uma coisa que eu botei aqui que eu falo muito nas lives, tá certo? Cuidado só com perdas muito grandes. E eu não quero dizer aqui que assim, perda muito grande então é ruim. Não necessariamente é ruim. Mas é muito difícil o nosso corpo conseguir perder mais do que 1 quilo de gordura por semana. Muito difícil. Então, se você tá tendo perdas muito maiores que 1 quilo de peso na balança, né, por semana, vai fazer uma avaliação da composição corporal pelo menos, tá certo? Pelo menos, porque a chance de você estar perdendo músculo aumenta muito. Aumenta muito. E não significa também que uma pessoa que esteja perdendo menos de 1 quilo por semana, ela está isenta de perder músculos. Não necessariamente, tá bom? Então, como a gente viu, existe existe uma média de perda de músculo que as pessoas costumam ter dentro dessa perda de peso total, né? Que pelos estudos varia em torno de 20%, até 20%, é muito alto, 20% também concordo, mas a média encontrada pelos pesquisadores é essa, só que assim, sinceramente, não sei se essas pessoas treinavam ou não. Então vamos considerar que tá treinando, tá bem, vai perder menos. Gente, vamos acreditar que você vai perder muito menos, tá certo? Mas é claro que não dá para estimar isso, porque tem uma relação também muito grande com suas características individuais. Flacidez, estão perguntando aqui, Maiara, pelo amor de Deus, fala de flacidez. Gente, flacidez é uma coisa que é muito inerente também às pessoas. Eu vejo que é muito de característica da pessoa mesmo, vamos chamar assim, de qualidade de pele da pessoa.
natural, que já vem de fábrica. Tem um pouco disso, sim. E uma prova disso, eu me lembro muito que quando eu estagiava ainda lá em Salvador, eu estagiava numa grande clínica de cirurgia bariátrica em Salvador, e eu me lembro que eu fazia avaliação física, né, dessas mulheres que eram ali candidatas a fazer cirurgia bariátrica. Então a gente estava falando de obesos, né, obesos importantes, e eu me lembro que às vezes eu fazia avaliação de umas mulheres que eu falava, meu Deus, que pele é essa? Mesmo com uma grande circunferência abdominal, mesmo às vezes já tendo tido histórico, né, de perdas e ganhos de peso, que é a história normal de qualquer pessoa que está ali na fila da cirurgia bariátrica, né? Ela provavelmente já passou por muitas perdas e ganhos de peso, e eu fazia avaliação física dessas mulheres e eu falava, caraca, essa mulher tem a pele mais dura, mais esticada que a minha, sabe? Que nunca tive um ganho de peso muito grande, uma perda de peso muito grande. Então observe como isso às vezes é natural da pessoa também, ter essa pele mais durinha. Minhas pacientes me dizem assim, eu sempre fui socadinha. É aquela pessoa que ela tem uma pele boa mesmo, que você pega na pele da pessoa e ela é toda durinha mesmo. Então observe como tem um pouco, né, disso ser natural ou não da pessoa. Mas a verdade é que para a maioria das pessoas, essa questão de uma perda muito grande, né, de peso, geralmente vai trazer sim uma flacidez de pele importante. E é importante, inclusive, da gente diferenciar a flacidez de gordura. Então eu já peguei, por exemplo, muita paciente que fez cirurgia bariátrica, que teve muito sucesso na cirurgia bariátrica, emagreceu pra caramba, mas como tinha uma flacidez de pele importante, acabou que fazia aquela barriguinha que era tipo, que a gente chama de barriga avental até, né? Que a pele ficava um pouquinho caída até. E óbvio que essa é uma paciente candidata a fazer uma cirurgia plástica reparadora, né? Porque é óbvio que isso traz um incômodo muito grande. Mas é engraçado que eu lembro que eu fui fazer uma avaliação física, né? Com complicômetro, numa paciente minha dessa, lá de Brasília até. E aí eu fiz a avaliação dela e eu falei pra ela, cara, você tá com um percentual de gordura baixo, que maravilha. E ela falou, Paula, mas a bioimpedância não me disse isso. A bioimpedância me deu um percentual de gordura alto ainda. E eu falo, caramba, olha, esse às vezes pode ser, inclusive, às vezes um dos erros de leitura de uma bioimpedância, tá? Às vezes eu acho que excesso de pele acaba sendo lido como excesso de gordura corporal. Então a gente tem que ter muita cautela na hora de avaliar um exame de bioimpedância ou mesmo de fazer um protocolo de dobras, porque todo esse excesso de pele, às vezes pode causar uma certa confusão ali na avaliação mesmo, pode sim, mas para mim era muito claro para essa paciente, eu até falei para ela, cara, pegue na sua pele, pegue aqui, veja a espessura da dobra. Então a gente pegava, a gente via que tinha tecido frouxo sim por conta da flacidez, mas que quando a gente pinçava isso, vinha uma dobra fininha, então ela tinha pouca gordura e ela até falou, Paula, poxa, eu saí triste do resultado da bioimpedância e tal, e até ela fazia uma massagem, né, eu fui fazer uma massagem e a minha massagista até falou pra mim, nossa, mas eu pegando aqui em você, não parece que você tem muita gordura assim. Observe como as pessoas, na prática, elas sentem. E é muito isso. Se a gente palpa a gente vê que não, poxa, para isso está formando uma dobra pequena, que está fino. Mesmo às vezes que tenha muito tecido, a gente aperta e vê que está fino, ele não tem muita gordura, não tem. Então a gente precisa discernir até o que é flacidez, né? O que é pele, tecido frouxo, do que é gordura. Então, às vezes, causa, claro, visualmente um incômodo a flacidez, mas não necessariamente isso é gordura. Então, assim, gente, flacidez é um tema chato, é bem complicado mesmo, porque tem um pouco desse padrão genético mesmo da pessoa. Se essa pessoa teve grandes perdas de peso, é óbvio que ela tende a ficar com a flacidez muito mais importante. E o que é que corrige isso? Aí a gente entra naquela coisa, a primeira coisa que vem à cabeça geralmente é a suplementação de colágeno. E assim, infelizmente os estudos são muito contraditórios em relação a esse tema de colágeno para flacidez, muito contraditórios. Mas o que eu diria, até o que eu digo para as minhas pacientes, via de regra eu não prescrevo colágeno, tá certo? Porque eu acho que o nível de evidência ainda é um pouco baixo para que eu indique a pessoa que ela invista o dinheiro dela nisso. Então, para mim, o nível de evidência ainda é um pouquinho baixo. Mas é aquela coisa, eu gravei até um áudio, acho que ontem ou hoje, sei lá, me perco no tempo,
para uma pessoa lá do meu grupo do Telegram, né? Que ela perguntou do Comer e Treinar, tá, gente? O canal do Telegram, só eu falo, tá? Meu grupo do Telegram do Comer e Treinar, que eu interajo com as pessoas. E uma delas perguntou sobre colágeno. Eu falei, olha, se no seu orçamento cabe, né, um colágeno ali tomado a longo prazo, porque, gente, não acredita também que você vai tomar um mês de colágeno e acabou, e você não tem que se preocupar mais com isso. Não, é tratamento pro resto da vida, tá certo? Aí a ideia é que você sempre suplemente o colágeno, para que essa quantidade de colágeno que está entrando, você reze aí para que isso de fato vire colágeno lá no seu tecido conjuntivo, né, lá na sua pele. Porque observe que a gente vai... O que é o colágeno hidrolisado? A gente está ingerindo ali um monte de aminoácido. O que é que vai dizer se esse aminoácido que você absorveu, de fato, lá no seu corpo, vai formar essa estrutura de colágeno? Reza. Mentira. Brincadeira, gente. Mas é assim, depende se todos os aminoácidos que você está consumindo, se toda a dieta sua tá suficiente para produzir tudo que o corpo julga que é ideal, que ele precisa. Se tá nesse nível, aí a chance de você suplementando o colágeno, botando esses aminoácidos para dentro, aí talvez aumente a chance de fato desses aminoácidos serem utilizados para a formação de colágeno. Aí é interessante também que tenha vitamina C, que é importante para a formação do colágeno, que tenha silício, que é importante para a formação do colágeno. Então, se você joga todo o combo para o corpo e você está dando na dieta uma quantidade de proteína suficiente para ele não precisar desviar esses aminoácidos que você está utilizando para outras vias, aí você aumenta a chance de ter sucesso com a suplementação de colágeno, de que isso talvez, né, consiga realmente virar colágeno dentro do seu corpo, tá bom? Então, assim, se o seu orçamento tá folgado e cabe você colocar colágeno todo mês, faz isso. Definitivamente mal não vai fazer. E existe uma chance, como mostram alguns poucos estudos, de você realmente melhorar a qualidade dessa pele, melhorar a elasticidade de pele. Então, pode ser que funcione para você. Então, é uma tentativa. Mas, de resto, o que ajuda? Treino ajuda. Treino de força ajuda muito a você minimizar ali visualmente, você melhorar o visual mesmo desse aspecto de flacidez da pele, tá certo? Então, vai lá, ganha músculo. ZMA como suplemento. Maia, muito pouca evidência de que ajude em alguma coisa. Muito pouca evidência. Beleza. Vamos lá, vamos para as dúvidas. Oi, Bruninho! Oi, Bruninho! Vamos para as dúvidas. Deixa eu rolar a telinha aqui para cima e ver. Só treino pela manhã. O que comer no pré-treino? Vixe, Maria, o tema mudou, hein? O que comer no pré-treino se eu treino pela manhã? Tami, se você treina bem cedinho, você tem a opção de ir em jejum ou de comer algo que seja muito rapidamente digerido e absorvido. Aí eu diria uma fonte de carboidrato, ou seja, uma fruta, um pedaço de raiz ou tubérculo cozido, poderia ser também. Ou você pode usar, digamos, Paula, tô numa dieta cetogênica, muito baixo teor em carboidrato, o que é que eu posso comer? Sinto que preciso comer, não gosto de treinar em jejum, sinto que preciso comer alguma coisa. Usa TCM, triglicerídeos de cadeia média, que é um suplemento que você pode comprar em loja. Mas se não for esse o caso, come uma banana e vai treinar. Bebe um copo de água de coco e vai treinar. Come uma rodela de batata doce que está na geladeira e vai treinar. Isso já há de ser suficiente. Não precisa nesse momento colocar proteína, gordura, porque isso vai demorar mais para ser digerido e absorvido. Proteína e gordura são nutrientes que demoram muito mais do que o carboidrato para serem digeridos e absorvidos. O TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, é a exceção dentro do grupo da gordura que é muito rapidamente digerido e absorvido, tá certo? As outras gorduras, então, exemplo, comer abacate e treinar, não acho boa ideia. Comer pasta de amendoim e treinar em seguida, não acho boa ideia. A não ser, gente, que seja uma quantidade muito pequena. Aí, quantidade muito pequena, aí, sinceramente, você pode comer qualquer coisa. Se for uma quantidade muito pequena, eu vou pegar uma colher de chá de pasta de amendoim. Aí é muito pouco, aí tudo bem, se isso só é suficiente, beleza, vou pegar uma colherinha de abacate, um décimo do abacate e comer, aí você provavelmente não vai passar mal, mas via de regra, se você precisa de algo um pouco mais importante, aí vai buscar nos carboidratos, tá certo? Que são bem mais fáceis de serem digeridos e absorvidos. Karina, maca peruana. Também não acredito que você esteja perguntando em relação à parte de estímulo à testosterona, né? Estímulo à produção de testosterona. Não tem tanta evidência que seja boa para isso, tá bom? A mesma coisa de tríbulos terrestres, fenogrego, que são outros fitoterápicos que mostram, aparentemente, o que é que ele mais tem evidência com esses suplementos para mulheres, principalmente mulheres de meia idade, assim, para cima, sabe? Para elas, aparentemente, melhora principalmente libido, pode melhorar lubrificação vaginal. É através do aumento da testosterona? Não.
Aparentemente não é pelo aumento da testosterona, é por qualquer outra via lá, mas não é pelo aumento da testosterona. Então, assim, quando é que eu acho que é válido se testar tríbulo, se testar maca, fenogrego, para o aumento de testosterona, né? Na tentativa, já que tem um ou outro estudo que mostra que pode sim aumentar, mas são poucos, tá? Mas como existem, onde é que a gente vai usar? Para mulheres, né, que via de regra já tem a testo mais baixa, principalmente mulheres mais velhas, idosos, então mesmo homens mais velhos tendem a diminuir a testosterona, ou para, mas não para homem jovem, tá certo? Homem jovem é o grupo, é a categoria que menos eu suplementaria isso, porque para mim não faz sentido mesmo, já é uma população que era para ter testosterona alta, tá certo? Que via de regra tá com a testosterona alta, então para essa população para mim não tem por que suplementar. Mas para o resto dá para tentar? Dá. É aquela coisa do que como mal não vai fazer, e existem poucos estudos que mostram que pode ter um efeito positivo, por que não testar? Então daria para testar sim. Ainda sobre creatina, se a intenção é secar, ela atrapalha ou ajuda? Se a intenção é secar, eu acho que ela tende a ajudar mais porque ela vai ajudar na qualidade do treino. Então, se ajuda na qualidade do treino, te ajuda, inclusive, a secar mais, se a sua dieta estiver bem estruturada para isso. Mas qual é o grande porém da creatina? É que às vezes ela pode causar um pouco de retenção hídrica. Então, no momento em que você estiver suplementando, se você é o tipo de pessoa que vai reter um pouco mais de líquido, porque varia, essa retenção varia de pessoa para pessoa, mas se você reter um pouco mais de líquido por conta dela, aí pode ser que você olhe pro espelho e fale, cadê, meu Deus, que eu não tô mais seca? Pelo contrário, eu tô me sentindo até mais retida de líquido, mais inchada. Então, ela pode trazer essa questão da retenção hídrica, que vai fazer você não sentir o efeito do secar, mas não significa que ela não esteja te ajudando a secar. Mas enquanto você suplementa, você pode estar retendo um pouco mais de líquido, né? Tanto dentro da célula quanto fora da célula. Então pode ser que isso às vezes te atrapalhe ver o resultado desse estar mais seca? Pode ser que sim. Aí pode ser que você queira tirar a creatina para conseguir realmente eliminar toda essa retenção hídrica e ver o resultado. Mas fato é, no seu processo de busca de redução de percentual de gordura, tem lógica usar creatina? Tem, porque ela melhora o seu treino, tá bom? Ela melhora a qualidade do treino, então tem total lógica. Ai, meu Deus, Fernanda, olha minhas perguntas. Meu Deus, deixa eu ver. Gente, glutamina, tudo isso eu já falei um monte de live aqui, então eu vou usar esses 5 minutos para tentar responder outra pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu correr. Creatina acelera o metabolismo e dá pique para malhar? Não acelera o metabolismo, tá certo? Ela não vai acelerar o metabolismo, mas ela sim vai melhorar a qualidade do seu treino. E essa coisa do pique para malhar, aí depende do que você está querendo dizer com esse pique para malhar. Então observe, ela sim vai te ajudar a aumentar a sua força no treino. Mas eu imagino que esse pique que você está falando é mais aquele gás assim que os termogênicos dão, né? Que uma cafeína dá, que essa liberação de adrenalina e noradrenalina no nosso sistema nervoso dá. E nesse caso a creatina não vai agir, porque ela não age por essa via, ela não vai agir aumentando esses neurotransmissores, né, da luta ou fuga, esses hormônios da luta ou fuga, não vai. Então esse pique que você está querendo, aí você conseguiria mais com uma cafeína ou com outras substâncias mais estimulantes, que não é o caso da creatina. Gente, tem 2 minutinhos só, deixa eu ver se eu consigo ler alguma pergunta a mais. Como evitar flacidez, ok. Convido aqui para um último recado que eu quero convidar todas as terças e quintas começarei, né, minha nova sequência de lives, terças e quintas, 8 horas da noite. Então estejam aqui comigo, não percam, porque sempre vai rolar lives muito interessantes como foi essa hoje. Outra coisa importante é que, acabando a live, o que é que eu vou fazer? Vou deixar lá no feed para você comentar o seu principal insight, sacada, clique que você teve com essa live. Por favor, vai lá comentar, tá certo? É super importante para mim ouvir o que é que você teve de dica mais interessante aqui dessa live, para que eu também comece a ter algumas ideias de novos temas para novas lives. Então, quanto mais vocês comentam, gente, quanto mais vocês interagem, melhor é para mim, tá certo? Então, não deixem lá de curtir e de comentar sempre nos posts, inclusive nesse do feed, tá bom? Outra coisa vai lá, acabou aqui a live, clica lá no link da minha bio para se inscrever no meu canal Emagreça com a Nutri, tá bom? Porque sempre tem dúvida bacana por lá, sempre tem dúvida, sempre tem discussões importantes por lá, tá certo? Eu sempre tô deixando alguma dica bacana.
Após a perda de peso, posso conseguir um bom índice de massa magra com exercícios? Com certeza, Silvinha, com certeza. Gente, tudo são fases, né? Então, a ideia é que primeiro você tente perder o máximo de gordura, chegando num percentual de gordura ali que já tá dentro do legal, dentro do bom, não precisa estar dentro do ideal, não, mas que já tá dentro do bom, você já pode começar a mesclar. Sabe? Então, tipo, então vou dar uma segurada agora, já que eu já tô ali dentro de um percentual bacana, entrei ali pelo menos no limite superior do bom, vou mesclar agora, vou fazer uma alimentação e um treino mais focado em hipertrofia muscular, em ganho de massa magra. A ideia é que você vá alternando, mas realmente a conduta que é utilizada para perda de gordura corporal, ela não favorece muito o ganho de massa magra. E é por isso que a gente tem que ir alternando estímulos, tá certo? Porque é muito difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você consegue fazer isso mais assim ao mesmo tempo quando você chega em níveis de treino muito bons. Então, se você está treinando muito bem, treinando força, misturado ali com estímulos de HIIT, por exemplo, de treino aeróbico também, e você já está dentro de uma faixa boa de percentual de gordura e que a gente começa a trabalhar com calma ali mais o ganho de massa magra, nessa fase as pessoas costumam responder bem aos dois estímulos ao mesmo tempo. Tá certo? E eu tenho muitos pacientes que respondem bem, mas aí é o quê? O treino vira assim, ó, o treino vira o ponto focal. Quando o treino tá brilhando, o treino tá muito bom, tá com boa intensidade e frequência, aumenta muito as suas chances de conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então nunca negligenciem o seu treino, tá certo? Querer só conseguir um emagrecimento só com alimentação te bota numa zona de risco muito grande para perda de massa muscular, tá certo? Gente, aí o último pedido que eu queria fazer para vocês. Minhas lives, como vocês sabem, não estão ficando salvas. Então todas essas lives que eu vou fazer, todas as terças e quintas às 8 horas, não ficarão salvas aqui no IGTV. Isso é para dar aquela obrigada gostosa em vocês no quê? Ir lá pro meu canal do YouTube, se inscrever e ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você sempre vai ser notificado no seu e-mail que tem vídeo novo no canal. Então não deixe de fazer isso, vai lá, porque todas essas lives e muito material que eu gravo, tá indo tudo lá pro meu canal do YouTube. Então vai pra lá também e aproveita, vai lá e o quê? Deixa comentário, deixa o likezinho lá no vídeo, isso é importante, gente. Não fique nas sombras, não, vai lá pra luz. Faça com que eu te conheça, vai lá, deixa comentário, curte, tá bom? Porque aí eu consigo ver que você tá ali, tá prestigiando e tá gostando. Beleza, minha galera? Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Eu já vou me despedir porque já vai entrar o cronômetro aqui para contabilizar os meus segundos finais. Muito obrigada por todos vocês que assistiram até agora e vídeo vai pro canal em breve. Então vai lá no meu YouTube e se inscreve também no Emagreça com a Nutri, tá bom? Boa noite para todo mundo e até terça-feira que vem às 8 horas com muito mais temas interessantes. Beijo para vocês!